Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos sustém, nos fortalece, nos capacita, nos direciona, sempre na sua verdade. Ele nos ensina: não submeteis a um jugo desigual com os incrédulos, não aceitei a opinião dos que andam em impiedade, não assentei à mesa com os escarnecedores e zombadores. Antes estejais apartados daqueles que amam o prêmio da injustiça, e a palavra diz: não te indignes com aqueles que prosperam segundo a impiedade, assim tampouco não seguir os seus proceder, uma vez que aquele que tem sabedoria sabe do seu triste fim. Assim como ele ensina: não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for, nada levará consigo. Louco, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta noite pedirão a tua alma: o que tens, para quem serás? Aquele que se julga forte, cuide para que não caia; aquele que se julga estar de pé, assim como a palavra diz que aquele que segue segundo a sabedoria do alto sempre se apresenta enfraquecido, empobrecido, a fim de tornar numa estatura mediana aquele que é na nossa fraqueza, que ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta. Está sempre apresentando diante dele como enfraquecido e empobrecido, a fim dele nos tornar firmes e constantes e enriquecidos segundo a sua glória, segundo o seu poder. Planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, porque quando se procede sendo o menor que estando servindo o seu próximo com a verdade, sois grande no reino dos céus, e recebe do poder e da autoridade sobre os principados e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, e ele nos concede as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, e dia após dia nós vencemos toda a força do mal através daquele que já os venceu e nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aquele que se julga uma sabedoria terrena e diabólica, a palavra diz doutrina de demônios; os que se julgam ser judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Os fariseus, acautelai-vos, uma pequena levedura, levedura toda massa. Os anciãos, praticais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, meramente ouvintes, ilude-se a si mesmo. Os escribas, aqueles que na verdade são minuciosos, doutores da lei, coam um mosquito, mas engole um camelo, por desprezar a justiça, que é Jesus Cristo, a equidade, a imparcialidade. Estão sempre colocando outros fundamentos e são sempre anátemas, estão no corpo da meretriz, e jamais vai colocar-se um membro da meretriz a seu corpo. Jesus nos ensina. Todos amantes do prêmio da injustiça e sempre rejeitando um único fundamento, todos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. E a palavra diz: não se submeteis a um jugo desigual, pois não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial, daqueles que estão na fé com aqueles que seguem de forma natural.
porque não vivemos por vista, mas vivemos por aquele do qual nós contemplamos as obras das suas mãos, o universo que foi formado pelo autor e consumador da nossa fé, Cristo, a sabedoria pura, viva e eficaz, antes mesmo das primeiras obras, aonde dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele sim é o elo da perfeição e pela submissão de coração herdou tudo do Pai. Governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito e dia após dia nos sustém, porque nele nós depositamos a confiança e ele é fiel e verdadeiro, nunca viu o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Investis no alimento que não perece, o alimento do alto, onde é o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, está o coração, e a boca fala a sabedoria mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, aonde todavia exaltarei na salvação a vida com abundância e a ressurreição do último dia, ainda que não haja vacas malhadas nos currais, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que a figueira não floresça, todavia exaltamos a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, e assim glorificai e bendizei, porque ele é santo, fiel e verdadeiro, e o seu nome é glorificado tanto no céu como na terra, e a sua vontade ninguém pode impedi-la, porque ele faz como quer e não há quem possa se opor à sua verdade, uma vez que estão sobre o escabelo dos seus pés, do qual a terra é o escabelo dos seus pés e tudo se sujeita a ele. Até os demônios temem e tremem diante dele, do qual ele já trouxe juízo sobre eles, e maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.